Internautas do blog do Edson Silva, nós vamos conversar hoje com o deputado federal cearense Idilvan Alencar. Ele é um homem da educação, foi inclusive secretário de Educação do Estado do Ceará. E nós vamos conversar com ele, óbvio, sobre educação. Deputado, de início quero agradecer a atenção que o senhor nos dispensa em conceder esta entrevista. E de logo pergunto ao senhor, aproveitando uma informação que eu colhi do site da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que é uma audiência pública programada para segunda-feira para tratar de educação e desigualdade na pandemia. Pergunta ao senhor, como está a educação brasileira depois de mais de um ano de pandemia, uma boa parte desse tempo sem aulas presenciais e com aulas remotas em situação crítica para alguns estudantes pobres? Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite, participar desse momento. Você é uma pessoa que eu tenho muito respeito, admiro muito seu trabalho. O Brasil é um país pobre e desigual. Ele é desigual na renda, na moradia, na alimentação e é desigual digitalmente. O Brasil fechou as escolas dia 19 de março aproximadamente. E passou a acontecer uma educação remota, né, que é o que poderia ser feito naquele momento. Não teve formação de professores, mas o que aconteceu? O sagrado direito à educação constitucional só pode hoje ser usufruído de quem tem conexão em tablet e computador. E eu mostrei isso ao Brasil. Eu peguei a PNAD do IBGE e o que ela está dizendo? Que quem mora em Brasília, 97% dos lares tem internet, tem equipamento de informática. Mas quem mora na zona rural do nosso Nordeste é só 35% dos domicílios. Ou seja, infelizmente, uma grande quantidade de crianças e jovens não está tendo acesso à educação pública. Isso preocupa hoje e vai preocupar mais no futuro. Então, Edson, infelizmente, os professores estão se dedicando ao máximo, mas devido a esse país ser pobre e desigual digitalmente, infelizmente a educação não está chegando a todos os estudantes e jovens do Brasil. Deputado, hoje a gente tem condições de mensurar o tamanho do prejuízo para os estudantes brasileiros no futuro bem próximo, a falta de aulas presenciais, essa dificuldade da aula remota, enfim, o aprendizado com uma menor qualidade. Edson, nós temos 2 estudos já publicados. Um feito pelo Banco Mundial e outro feito pela Fundação Getúlio Vargas. Eles estão dizendo que nós vamos precisar de 3 a 4 anos para recuperar o que nós perdemos na aprendizagem. Porque o processo de aprendizagem já não é fácil. O professor na sala de aula, com o aluno, ali presencial, apoiando, nós já temos dificuldade. Nosso quadro não é bom. O Ceará tem um quadro relativamente bom em relação ao Brasil, mas no geral nós não somos bons em educação. Então, com essas escolas fechadas, tem se agravado muito. Então, estão aí prevendo 3 a 4 anos para a gente recuperar o que a gente perdeu nesse ano e meio. Agora, por que isso acontece? Porque o Brasil, diferente dos outros países do mundo, não se preparou para isso. Nós não tivemos Ministério da Educação, ausência total, não liderou esse processo lá fora. E eu fiz muitas lives com professores de Portugal, da França, da Espanha, onde eles mostravam já o ano passado essa preocupação, né? E agora a grande questão é assim, como recuperar essa aprendizagem para que a gente não comprometa o futuro dessa geração e o futuro da nação, digamos assim. O senhor fez referência aí a que os estudos preveem um prazo de 3 a 4 anos para se recuperar. Mas o que seria feito, então, nesse tempo? Nos próximos 3, 4 anos, o que será feito, o que deve ser feito
para que nós recuperemos o prejuízo da nossa juventude e da nação, como o senhor realmente frisou aí? Houve um projeto de lei que dá 3,5 bilhões para comprar chip e equipamento para estudantes. Eu queria bem mais, eu queria 25 bilhões, só foi possível 3,5 bilhões, mas é um valor considerável. Se a gente pensar, alimentação escolar é 4 bi, transporte escolar é 1 bi, então 3,5 bilhões é um valor bom para a gente começar. Então a minha proposta, já escrevi artigo, tenho debatido com especialistas, é que a gente tenha todo mundo em tempo integral. Por quê? Primeiro que lá fora já é. Aqui a gente chama assim, Escola Estadual de Tempo Integral. Devia patentear esse nome, lá fora é só escola de tempo integral. Nós somos o país do mundo onde a criança passa o menor tempo na escola. Nossa jornada pedagógica é muito pequena, ele passa 4 horas e meia, 5, lá fora é 8, tem países com 9 horas. E Dilvan, é possível ser tempo integral todo mundo em agosto? Aí eu venho com algumas afirmações. Por que não uma ampliação da jornada no contraturno? O aluno tem aula presencial de manhã e à tarde ele tem lá X horas, educação à distância. A tecnologia chegou na educação, chegou para ficar. Por isso que eu insisto na aquisição de tablet e de chip. É para que o aluno possa ter aula presencial e ter outros conteúdos no contraturno à distância. Precisa de mais professor? Precisa, é óbvio. Mas é bem mais barato fazer uma educação híbrida do que ter todo mundo tempo integral. Embora a minha defesa seja para ter tempo integral. Não cabe no orçamento do ministro Paulo Guedes, mas tem que caber, isso é o futuro da nação. Se a gente não fizer isso, vamos comprometer o PIB futuro desse país. Então, assim, o Brasil não está muito preocupado com isso. Eu tenho chamado isso, Edson Silva, de efeitos invisíveis da pandemia na educação. Invisíveis para os outros, para mim não. Na economia a gente sabe, queda no PIB, empresas fechando, a gente contabiliza. Na saúde, infelizmente, contabiliza os 500 mil mortos. E na educação, cadê essa conta? Então, os estudos mostram 3 a 4 anos para recuperar. Se a gente tiver uma jornada maior, a gente consegue ser mais ágil, consegue dar uma resposta melhor para estudantes desse país. Deputado, o senhor ressaltou a desigualdade que o Brasil, que temos aqui no Brasil. Eu pergunto ao senhor, a nossa educação aqui no estado do Ceará, inclusive com a participação muito efetiva do senhor, ela avançou muito nos últimos anos. Nós estávamos num crescente. Pergunto, o nosso prejuízo é maior do que outros estados que concorriam conosco nesta elevação da qualidade do ensino público? Nessa minha experiência na educação, eu tive a oportunidade de ser secretário executivo 8 anos, no governo Cid, Isolda era secretária, e 3 anos secretário titular do Camilo, da educação. Então eu passei 11 anos sendo secretário da educação. E nós temos resultados bons no ensino fundamental 2, no ensino médio. O estado do Ceará, desde o primeiro momento da pandemia, que ele se movimentou. Por exemplo, a SEDUC, ela comprou notebook para professor, projeto de lei na Assembleia, Camila apoiou chip para estudante, notebook para estudante, o próprio município de Fortaleza também comprou tablet para estudante, aulas remotas. Então foi feito um esforço muito grande do governo, da secretária Estrela e dos professores. Tem estado, que nem se movimentou de forma alguma. Então, assim, dentro desse contexto difícil no Brasil inteiro, o Ceará mais uma vez consegue se sobressair com esses movimentos, né? Você vê que aqui não para, né? A gente está preocupado com a inscrição no Enem, para que o aluno não seja prejudicado. Qual foi o estado da federação que comprou tablet e chip para estudante? Que eu saiba, São Paulo, para alguns, não sei exatamente quantos, nem para quantos, mas o Ceará mesmo, a despeito de ser um estado pobre, está conseguindo dar uma resposta positiva, mas não é o que a gente queria. Mas é o que é possível. E no contexto nacional, eu ainda aposto que o Ceará vai estar aí em destaque pelas ações que foram feitas, mesmo nesse 1 ano e meio difícil. Deputado, nós estamos falando aqui basicamente da juventude que está no ensino básico, né, no ensino fundamental.
E a juventude que já está na universidade? O prejuízo da universidade também é tão grande quanto o prejuízo do grupo secundário, das classes iniciais de ensino? Olha, a minha informação que eu tenho é que a rede de ensino médio e fundamental começou mais rápido a atividade remota. A universidade demorou ainda um pouco em relação à educação básica a começar as atividades. Mas ela começou. E eles tiveram outros problemas maiores, por exemplo, os corpos de orçamentos, né? É notório que desde 2020 o governo Bolsonaro tem cortado, sim, fortemente o orçamento de universidades federais, institutos federais. Isso dificultou. Essa trajetória, que já não é fácil, tem sido muito dificuldade nas universidades, né, e institutos federais, que aqui a gente tem uma rede boa de instituto federal, onde está grande parte dos universitários, por a questão do contingenciamento de recursos, que nesse momento não pode acontecer. Então, assim, o prejuízo também está acontecendo, e eu me arrisco a dizer que é até maior do que na educação básica. Até maior, não é? Quer dizer, até maior. Os nossos formandos... Por conta do tempo. Muito bem. Os nossos do tempo que eles iniciaram. Os nossos formandos de hoje, então, terão muito mais dificuldade de vencer do que os que saíram num passado recente, que não foram atingidos pela pandemia, não é? Exatamente, essa é a minha visão do que eu tenho acompanhado. Eu comecei a me questionar com relação a esse ponto quando as faculdades de Direito de algumas universidades brasileiras resolveram antecipar a formatura de médicos no ano passado. A alegação era de que exatamente se precisava de profissionais para socorrerem os hospitais e, consequentemente, a população brasileira. Mas será que isso é bom para a própria universidade antecipar a formação não só dos médicos, mas de dentistas, de professores, de engenheiros? Bom, pelo que eu tenho conhecimento, somente foi antecipado de profissionais da área de saúde. Eu não tenho conhecimento de antecipação de profissionais da engenharia e do direito. Eu confesso que eu não estava sabendo disso, né? Se veio acontecer. Eu também... Isso, também, eu acho que não houve, Edson. Eu acho que não aconteceu. Tenho essa informação. É um professor... Isso. Mas eu acho que não é bom o professor da licenciatura ter antecipado. Deputado, realmente eu não tenho eu acho que assim... Mas aí não tem, entendi. Não é bom, certamente não é bom. Pois é. É porque a formação fica incompleta, né? Exato. Porque eu admito que, em razão da pandemia, quer dizer, muitos estudantes na área universitária, mesmo com o estudo remoto, deixaram de fazer as cadeiras completas, né? E isso, se não é uma antecipação da conclusão do curso, mas é uma redução da carga horária, da carga de trabalho, da distribuição do conhecimento. Isso, na minha interpretação, é por isso que eu falo em antecipação de formação. É verdade. Está correto. Mas, ainda nesse ponto aí, deputado, me chamou a atenção agora, recentemente, no mês de abril deste ano, uma resolução do Conselho Estadual de Educação aqui do Ceará para se adequar a uma recomendação do Ministério Público Estadual. Essa recomendação do Ministério Público era de que o Conselho devia exigir que toda escola que tenha biblioteca, e toda escola deve ter uma biblioteca, nessa biblioteca tivesse um bibliotecário. E a resolução do Conselho Estadual de Educação diz que não podia cumprir, atender essa recomendação agora, que aliás não é de agora, já é de há alguns anos, porque o Estado do Ceará não tem o número de bibliotecário que possa atender as escolas públicas. Só 2 faculdades no estado do Ceará
formam bibliotecários. Isso não é uma falha muito grande da universidade? Assim, as escolas públicas brasileiras ainda têm muita carência, né? Tem uma biblioteca, um ginásio esportivo, um laboratório de informática, um laboratório de ciências. E é importante que nesse espaço tenha um profissional adequado. É muito importante. Recentemente nós aprovamos o novo Fundeb. E o novo Fundeb ele pode pagar um assistente social, um psicólogo, né? E vem um valor bem maior. Aqui no Ceará, o Ceará vai ter 17 bilhões a mais. Só que aí você traz uma outra questão. Por que não tem oferta do bibliotecário, né? Por que não tem? E um país se faz com homens e livros, né? Triste do país que não entende a importância da leitura, né? Do conhecimento. O país paga caro por isso, até no processo eleitoral, as pessoas precisam entender, né? Eu fico vendo algumas pessoas defendem a ditadura militar. E eu fico pensando assim, onde é que nós erramos, hein? Explicar para a juventude. Cadê os livros, né? Cadê mais história, mais sociologia? Eu fico angustiado, cadê mais filosofia? Onde foi que nós erramos? Quando alguém defende a ditadura militar e está lá um jovem fazendo cura a uma fala dessa, ou apoiando quem faz essa defesa. E aí você traz a questão dos livros. Então, mais bibliotecário, mais livro, mais filosofia, mais sociologia nas universidades, mais pessoas tendo gosto por essas áreas de conhecimento, tá? Tá aí a consequência, né? Tem um presidente que defende o fechamento do Congresso, do Supremo, e eu nunca pensei de ser um deputado federal que ia estar lá para defender a democracia. Eu achei que esse valor estava mais ou menos consolidado, mas não. Toda hora eu estou lá nessa defesa da democracia, né, da imprensa que é muito atacada, né, essas questões das instituições. Mas aí está aí as explicações, né? Mais livre, mais bibliotecário, mais oferta. Infelizmente, né? Mas o senhor fez referência aí ao Fundeb, né? Uma boa parte de recursos, melhorou a distribuição de recursos, né, para estados e municípios. Eu pergunto ao senhor, a nossa lei de diretrizes e bases da educação de hoje, ela contempla os interesses do país que pensa no futuro melhor? Olha, o problema da educação brasileira, no meu entendimento, não chega a ser do arcabouço legal. Nós temos o LDB, nós temos o Plano Nacional de Educação, dos mais bem feitos do mundo, tá? Nós temos a Base Nacional Curricular Comum, nós temos o novo Fundeb, que nesse contexto a gente conseguiu 77 bilhões a mais para a educação do Brasil, dos quais 17 bilhões para o Ceará, e eu atuei muito nisso, né? E, assim, essa coisa, o deputado tem que trazer recursos para o município e tal. É bom trazer para o coletivo, né? Às vezes eu trazer recursos para aquele local pontual. Então, assim, eu acho que nós temos LDB, temos a BNCC, temos o Plano Nacional de Educação, que está esquecido, infelizmente. A questão não é essa, a questão é da efetividade a esse conjunto de normas. Eu sou relator do Sistema Nacional de Educação, que vem aí completar, que é o SUS não, esse sistema. Mas eu, o tempo inteiro eu estou ali preocupado, eu quero fazer um Sistema Nacional de Educação que não seja só mais um documento jurídico, uma peça, eu quero que ele realmente aconteça. Então eu acho que a LDB tem coisas a ser aprimoradas? Tem. Mas, no geral, o Brasil tem um bom arcabouço legal que rege a educação. O que falta é a vontade política, é a opção política de entender a importância dessa pauta. Sabe que tem gente que só fala sobre educação. Eu digo, poxa, mas educação é uma pauta estruturante, ela é fundante. Porque a educação pública é só para professor, não. O comerciante, a dona de casa, todo mundo tem que se preocupar com a educação pública. Até o rico que não tem um filho lá, porque se ela não der certo, o país não vai dar certo. Nós vamos ter violência, nós vamos ter desinformação, nós não vamos ter desenvolvimento econômico. Então, é assim que eu vejo esse contexto de LDB e Plano Nacional e Base Nacional Curricular Comum. Deputado, como é que funciona realmente o bloco da educação na Câmara dos Deputados? Porque se ouve falar muito aqui do bloco que defende o pessoal do campo, da agricultura, da pecuária, o bloco da arma, né? O bloco da arma, enfim. Como é que funciona o bloco da educação?
bancada evangélica é a maior, tem 120 parlamentares. Respeito todas as bancadas, bancada evangélica. Bancada do agronegócio, 108 aproximadamente, porque isso muda. Né? O POP, inclusive, né? A educação não é POP não, mas o agro é POP, a gente vê na televisão todo dia. E a bancada da bala, né, que defende mais arma para resolver as questões do Brasil, 105 parlamentares. A bancada da educação é a bancada da Kombi, não é nem da Topic, não é Topic sobra lugar. É aquela Kombi mesmo antiga que você bota os bancos cai para trás. Então assim, é uma bancada de 10, 12 pessoas. É 8, 10. Inclusive, eu já fui dar palestra em bem 15, 16 estados do Brasil. Porque lá, às vezes, não tem nenhum deputado, né, que conheça a pauta, que esteja na comissão da educação, que esteja presente. Ou seja, a gente quer que a educação seja importante, não tem nem representação parlamentar. E esse quadro se repete nos parlamentos estaduais, municipais, né? Porque esse nome, educação é prioridade, ela é na boca das pessoas, mas no dia a dia ela não tem representação política. Então, assim, é uma luta muito forte. Esse Fundeb para aprovar, eu passei 1 ano, 2 anos e meio nessa luta. A lei do Fundeb foi assim no limite, não queriam nem citar o Fundeb. Algumas horas antes, ia ter a sessão do Fundeb para ser votada e ia acabar o financiamento. Então, é realmente uma pauta que, né, todo mundo diz que a educação é prioridade, isso é unanimidade, só que no dia a dia, como diz, só que não, né, como dizem os meninos. Mas, deputado, a que se atribui? O que se atribui a essa situação? Realmente, como o senhor está dizendo aí, para todos os políticos no Brasil, a educação e a saúde são as prioridades, né? Depois vem o resto, segurança, né, e trabalho, isso, aquilo, aquilo outro. Como se justificar, quer dizer, uma casa com 513 parlamentares, apenas um bloco de educação com um número insignificante de parlamentares? Aí eu vou com outra questão. Será que a educação interessa mesmo ao político? Porque uma pessoa educada e bem informada é uma pessoa que passa a ser perigosa nesse contexto. Ele vai entender os pormenores, os detalhes. Às vezes eu fico vendo essa questão de emenda parlamentar, né? As pessoas batendo palma, olha que bom, o deputado trouxe aqui um asfalto, trouxe um carro, trouxe um trator para a cidade. Aí eu digo assim, isso aí, vamos ver como é que ele conseguiu isso. Se ele conseguiu isso, votando para privatizar a Eletrobras, para que vacina seja comprada por particular e não seja do SUS. Como é que ele conseguiu isso? Votando a favor de um presidente que defende a ditadura militar. Só para você ver como o conhecimento leva a questionamento dos outros. Né? Então, assim, será se a população educada, formada, é do interesse do mundo político? Porque isso aí quebra, e até esse sistema eleitoral, né? O famoso que isso mexe profundamente com o político na formação. Então, eu tenho dúvida se a educação a gente interessa o grande conjunto da política brasileira, porque isso aí, no dia que a educação for realmente uma coisa para valer, nós vamos ter escolhas melhores no processo eleitoral, mais consciente, o povo vai investigar mais, vão ler mais, vão conhecer mais, desmorona uma série de questões que são os alicerces dessa política, né? E o Brasil se decepcionou mais uma vez, a famosa nova política. Qual é a novidade? É uma desconstrução, né? Tá aí os processos de corrupção aparecendo até em vacina. Então, assim, eu acho que a educação traz profundidade, traz conhecimento, e isso muda, né? Isso muda o país, muda o sistema eleitoral. Então, talvez esteja aí a explicação. Mas, deputado, apesar disso, o senhor acha que pode-se fazer um bom trabalho em defesa da educação no Congresso Nacional? Quando eu me candidatei a deputado federal, né, eu assim, tinha uma série de incertezas, né? Eu tive uma votação muito expressiva, 154 mil votos, em Fortaleza quase 30 mil, e eu tinha muita dúvida desse meu papel de parlamentar. Eu sempre gostei do executivo, de inaugurar a escola, de fazer ginásio, de estar ali com os estudantes, essa coisa toda.
Mas hoje eu percebo que da importância desse trabalho parlamentar, né? Eu sei que é importante você ter essa voz lá forte, né? Eu conheço um pouco da educação por a minha vivência, nem sou um grande estudioso, eu conheço matemática. E eu fico pensando, às vezes eu vou dizer, Gilvan, tu gosta de ser deputado? Eu digo assim, às vezes sim, às vezes não, igual diz o Julio Iglesias, né, naquela música dele. Tem hora que eu tenho vergonha de ser deputado, quando eu vejo alguns comportamentos, algumas posturas, né? Eu tenho vergonha, mas no geral, na maioria do tempo, eu me orgulho. Eu acho que é possível sim você fazer um mandato digno, é possível você conversar com as pessoas, é possível você lutar por boas causas, tá? Eu acho que é importante. Hoje eu não, no geral, eu consigo encontrar meu lugar naquele congresso, ser respeitado por a imprensa nacional, os estudiosos em educação. Eu acho que é sim possível e necessário, né? A gente lutar por essa pauta. Deputado, o senhor destacou aí a sua votação realmente muito significativa e atribui-se a esse total de votos ao apoio do pessoal da educação que o senhor teve. O senhor acredita realmente ao pessoal da educação essa votação que o senhor teve e isso faz com que, apesar dos pesares, o senhor acredite que ainda tem muita gente apostando na educação? Eu comecei em 2007 como secretário da Educação e fui até 2018, né? Então, aí um longo período. E nesse minha trajetória, eu conversava com o professor, com o estudante, a gente incentivava para o ensino superior, jovem do ensino médio, cooperava com o município, né? E eu fui votado em todos os 184 municípios, e com votação boa, né? Então, assim, as pessoas abraçaram essa minha candidatura, né? Foram às ruas, foi uma campanha muito bonita, muito simbolismo, né? Os estudantes, né, pedindo voto, e eu acho que foi uma surpresa para o mundo político do Ceará. E eu mantenho esse contato até hoje, eu mantenho essa aproximação, eu discuto, eu respondo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, converso. Nessa pandemia eu vou para lives, quase todos os municípios, conversando com o professor, ouvindo, né? Porque eu tenho um entendimento do que eu estou fazendo lá. Como você diz, eu acho que muita gente aposta em educação, né? Aposta, eu não tive muito apoio do mundo político, praticamente, né? Acho que só 1 ou 2 prefeitos me apoiaram. Né, não tive muito apoio de vereadores, agora alguns estão se aproximando de mim, muitas pessoas foram eleitos, né, se inspiraram, né, e foram eleitos, muitos professores eleitos nessa última eleição, mas eu acho que é possível sim, eles abraçaram um projeto, e eu sei que eu estou lá a serviço, eu sei que eu tenho uma delegação para representá-los, então eu sou muito ciente do peso dessa votação, dessa responsabilidade. Você ter o respeito de professor e de estudante não é fácil. Não é fácil, a pessoa digna tem que votar corretamente todo dia, é uma construção diária. Eu me preocupo muito, muito, muito com o que eu faço naquele congresso, se eu estou em sintonia com essas pessoas que votaram em mim, se é isso mesmo que eles esperam do parlamentar. Isso para mim é meu maior desejo. O que você quer como parlamentar? Ser respeitado por professor, por estudante. Isso aí é o que eu mais busco no dia a dia. Deputado, encerrando aqui, a Câmara está discutindo aí, tem bem 3 comissões especiais discutindo mudanças na legislação eleitoral. O senhor já se fixou numa posição com relação a essas propostas de mudanças que estão rondando por aí? Pois é, eu até vejo com preocupação essa questão de voto impresso. Eu acho isso tão atrasado, acho isso um atraso. Eu imagino esse voto impresso. A gente já tem a preocupação com a compra de voto. Esse voto impresso vai ser o recibo da compra de voto? Eu acho assim um atraso. O Brasil está com essas questões, né? Aí agora também vão querer enfraquecer ainda mais os partidos, dizer que a pessoa é eleito, né? Eu acho que o Brasil não evolui. Olha o exemplo lá fora. Olha o exemplo lá fora. Você pega os grandes países, as nações ricas. Eles têm um conceito de partido, né? Você vê Estados Unidos, a própria Europa todinha. Aqui a gente quer enfraquecer, quer acabar com o partido, quer ir para um retrocesso, que é esse voto impresso. Eu acho isso uma coisa super atrasada. Eu não me vejo com bons olhos nessas mudanças, não. E também nós temos processo eleitoral próximo ano, tá? Então, assim, eu vi o parecer, o relator já aprovou, né? Deu favorável ao voto impresso. Eu vejo como um grande atraso, isso vai polemizar mais
um país que já está dividido e cheio de ódio para todo lado. Eu não vejo como um avanço no sistema eleitoral, não, honestamente. Deputado Edilvan, eu sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, pela entrevista que o senhor nos concedeu. Acho que a educação ganha com essa sua manifestação. Muito obrigado e o blog continua aqui à sua disposição. Sucesso! Obrigado, eu agradeço esse espaço. É muito importante a gente se comunicar com a população do Ceará. Muito obrigado.